pratique o não. Parece tão fácil, né? A gente vê tantos vídeos por aí falando quanto é importante o dizer não, mas como realmente na prática é tão difícil. Me chamo Jennifer e aqui eu compartilho o meu desenvolvimento pessoal através da leitura. Eu vou ler um texto, um pedacinho de um texto do livro do Jordan Peterson, 12 Regras para a Vida. Se trair a si mesmo, se dizer coisas falsas, se agir de acordo com uma mentira, você enfraquece seu caráter. Se tiver um caráter fraco, a adversidade o derrubará quando surgir, e ela surgirá inevitavelmente. Essa semana eu li duas frases que me fez muito refletir sobre o não. Eu já venho praticando o não, né? Porque o não mais difícil a ser praticado não é um não que a gente diz para um estranho, para um desconhecido, mas o não que nós dizemos a nós mesmos e a quem nós amamos. O não a quem nós amamos, como é difícil. Como é difícil, às vezes, essa semana surgiu várias oportunidades de eu ter que dizer não e como isso dói. Dói porque quem a gente ama, a gente não quer magoar. Mas é preciso, porque se a gente não magoa o outro, a gente magoa nós mesmos. E não de magoar porque somos ruins, mas assim, não é nem magoar, a gente deixa chateado, né? Porque às vezes é uma situação não é de magoar, a pessoa nos pede algo, às vezes a gente não pode, realmente às vezes não pode, ou às vezes não faz sentido o que o outro quer que a gente faça, e às vezes a gente abre concessões, mas é fulano, mas é cicrano. Aí a gente fica, mas como eu vou dizer não? É minha mãe, é minha irmã, é minha prima, é minha filhada, né? Tô dando exemplos, é meu filho. Mas conforme a gente vai praticando, aqui, né, a frase que eu li vai falando sobre caráter, como você vai moldando realmente quem você é e não vai deixando assim que as circunstâncias você se molde, não, mas eu vou fazer isso porque me pediu, eu vou fazer aquilo porque me pediu. Quantas vezes a gente se vê em situações, eu já me vivi no passado assim, de alguém lhe pedir dinheiro ou lhe pedir o nome emprestado, que é muito pior. Você saber que aquela pessoa não vai honrar com aquele compromisso, que ela tá ali com aquela cara dura, jurando pra você que vai honrar com aquele compromisso, aí você, não, tudo bem, você não consegue dizer não. Gente, como é ruim não conseguir dizer não. Então eu venho praticando, e quanto mais eu pratico, melhor eu fico em dizer não. Porque a gente sabe, né, a história que eu tô falando às vezes você sabe que aquela pessoa não vai honrar com aquele compromisso e você, por um laço de sangue ou por uma consideração, você diz o sim. Aí você depois se vê em apuro e você fala, caramba, eu sabia que não ia honrar com aquele compromisso, que não ia, né, não ia. Você sabe que a pessoa não vai. E mesmo assim você diz o sim. E depois você se vê em apuros piores, porque aí você tem que falar com a pessoa para cumprir o que ela mesma combinou. Você vai mostrando para si e para o outro quem você é, quais são os seus limites, e com isso você se vê longe de muitas situações horrorosas, porque a pessoa já sabe, não, ela não aceita isso, não, ela jamais irá fazer isso. E aos poucos, e não é com ignorância, não é com, sabe? É com jeito, com verdade. E aqui no livro também tem uma passagem que ele fala, né, que ele precisa dizer algo para um vizinho dele, e ele fala, eu respirei, pensei, eu articulei, eu pensei em cada palavra que eu iria dizer para ser verdadeiro e ao mesmo tempo não magoar. E é isso. Às vezes a gente pensa, articula o que vai falar, usa as palavras, né, as melhores palavras que a gente puder para aquela situação, seja super verdadeiro, porque a verdade, às vezes meu marido está numa situação que ele tem que falar alguma coisa para alguém e ele fala assim, mas o que eu falo? Fala a verdade. A verdade é muito mais fácil de ser formulada, pelo menos para mim, porque para inventar uma história, nossa, para mim é tão mais, demanda tanta energia que eu falo, não, eu vou falar a verdade, vou ver como eu vou falar essa verdade, usar as melhores palavras do melhor jeito, mas a verdade é muito mais fácil, para mim é muito mais fácil. Ufa, quando você fala assim, quando você não precisa inventar história, criar cenários, sabe, elaborar muita coisa para contar uma mentira.
demanda muita energia, pelo menos para mim demanda muita energia. E falar a verdade em todas as situações, para mim é sempre mais tranquilo. Não que a gente fala para nós mesmos, esse não também é bem difícil. Porque ninguém tá vendo, ninguém tá te pedindo nada, você não deve nada a ninguém tá ali te observando e te cobrando, mas você sabe que se você colocar sempre o sim, aquele sim momentâneo, que não vai te edificar, você tá numa dieta e você vai dizendo sim a todos os seus desejos, você tá estudando para concurso e você vai dizendo sim para todos os seus prazeres momentâneos e vai deixando o estudo de lado, isso vai ser cobrado lá na frente. O seu não de hoje vai ser cobrado lá na frente e esse é o pior. A preguiça momentânea a gente falar, então vou dizer sim, esse é o pior e esse é o que eu tenho mais batalhado, porque é muito difícil você dizer não para você mesmo, não para os seus prazeres, para os seus desejos. Eu quero ler aqui uma frase que Paulo fala, numa das cartas, né? Ele diz assim: serei eu como um homem do mundo que diz sim, quando na realidade quer dizer não? Nunca. Tão certo como Deus é fiel, eu não sou esse tipo de pessoa. Meu sim quer dizer sim.